E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Marcos. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre tipos primitivos. Então vamos lá. Na aula passada a gente viu um pouco sobre tipos de dados e tudo mais, e você já deve ter entendido bastante coisa sobre tipos de dados. Foi uma aula bem legal, que deu pra gente absorver bastante coisa. Eu mostrei pra vocês que existem dois tipos em Java que a gente vai trabalhar com eles, que no caso são tipos primitivos e os tipos por referência, beleza? Nessa aula a gente vai focar em tipos primitivos, né, que basicamente, vou dar uma definição para vocês do que são tipos primitivos. Eles são basicamente os tipos de dados mais básicos em Java, então eles não são objetos, tá bom? Então a gente viu quase tudo em Java é classe, só que nesse caso eles são um tipo de dado mais básico, então eles não são objeto nem são classe, só são o tipo de dado mais básico. Então, por exemplo, quando eu faço um inteiro número igual a 10, ele só é esse 10, a variável só é esse 10. Então, tipo, ele não tem mais uma complexidade maior do que isso, não tem um ponto que você pode acessar algo, nem nada. Ele é só o 10. Então, tipo assim, se eu printo aqui o número, vou ver aqui. Se eu printo o número realmente só vai ser o 10. Então, realmente ele vai ser isso que a gente tá vendo. Justamente pelo que eu falei, que ele é o tipo de dado mais básico em Java. São os tipos primitivos. Então agora eu vou listar para vocês, que a gente não viu na aula passada, só foi uma visão geral. Vou listar para vocês quais são os 8 tipos primitivos em Java que existem, tá? No caso, os 8 tipos vai ser em sequência, tá? Byte, short, int, long, float, double, boolean e char, beleza? Então aqui tem 8 tipos primitivos, a gente pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos primitivos, beleza? Não fique muito apavorado nesse momento, né? Se você assim achar que Java é muito difícil e tudo mais, relaxa, vai dar tudo certo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem simples, que vocês vão ficar bem tranquilos agora. Esses primeiros 4 tipos de dados aqui, tipos primitivos, eles são só para números inteiros. Então, como a gente viu na aula passada, né? A gente trabalhou com int, com long. Então, são só para números inteiros. Esses dois aqui são para números de ponto flutuante, no caso, número quebrado, que a gente chama, né? Tipo 0,5, 1,5, essas coisas. Então, são para isso. Boolean é só para guardar os valores lógicos, né? Que no caso é o verdadeiro ou falso, que só traduz para o inglês, né? E fica true ou false. E char, que ele guarda um caractere, tipo A, B, C, D. E pode guardar caracteres Unicode também, né? Que a gente viu em outros momentos, tá bom? Então, como a gente tinha visto, os tipos de dados, ele é um tipo de dado, tipo byte, short, int, long, mas ele também guarda uma quantidade de memória específica, né? Que é basicamente isso que diferencia esses 4 aqui que guardam números inteiros e esses aqui que guardam número de ponto flutuante. Então, como eu disse para vocês que está em ordem, então, obviamente, o byte ele aguenta menos, o long aguenta mais, o float aguenta menos, o double aguenta mais. Já esses aqui são outro tipo de coisa. Eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês para a gente ver que realmente os tipos de dados ele trabalha com essa diferença de tamanho. Então o byte aqui, por exemplo, ele só aguenta, o menor número que ele pode suportar é menos 128 e o maior é 127. A gente vai ver isso na prática, mas só mostrando aqui para vocês. O short é esse e o maior é esse. O inteiro só aguenta esse como menor e o maior e assim sucessivamente, beleza? Da mesma forma, o número de pontos flutuantes a gente trabalha com precisão. Então essa daqui é a precisão em termos matemáticos. E essas aqui também é a precisão em termos matemáticos, sempre do menor e do maior, tá certo? A gente também pode ver, por exemplo, aqui no char, ele aguenta um número menor e o outro maior, que no caso são os valores que ele aguenta. E, boolean, e o tipo de boolean, né, que ele aguenta false e true, beleza? Então, no caso, o menor é false e o maior é true, né? No caso, só para dizer que ele só tem 2 valores, então fez essa analogia, beleza? Aqui, por padrão, eles vão ter valor 0. Todos esses de número, então se você só declarar e não colocar um número, vai vir por padrão 0. E da mesma forma no char e no boolean vai vir falso. Isso aqui tudo eu vou demonstrar para vocês, é só para vocês verem que essa tabelinha ela é muito massa, é muito massa. A gente como programador não fica com essa tabelinha do lado, né? Tipo assim, nossa, eu vou agora ver que o byte aguenta 128, menos 128 como menor número. Não. Isso aí você vai adquirindo experiência com o tempo. Mas é importante você saber dessa tabelinha para poder você ficar cada vez melhor na sua profissão e tudo mais, e ser realmente um bom conhecedor, né, da área e tudo mais, beleza? Então tudo bem. Essa parte aqui de bits eu não vou entrar em detalhes porque ela é uma parte bem mais aprofundada. Eu recomendo que vocês dêem uma pesquisada por fora, mas também quer dizer com o tamanho que ela aguenta. Então você pode perceber quando tem 64 bits aguenta bastante, 32 um pouco menos, 16 um pouco menos e 8 um pouco menos. Aqui tudo é questão combinatória, também é outro assunto, beleza? Então tranquilo, certo?
Apenas um contexto histórico eu gosto de trazer aqui para vocês. Antigamente, quando os computadores não eram potentes, isso aqui fazia muita diferença. Então, por exemplo, um byte que ocupa tipo 8 bits numa máquina que, por exemplo, tem 64 megabytes de memória, então isso aqui fazia toda a diferença entre usar um int e um byte, beleza? Hoje em dia que os computadores tipo aguentam bastante coisa, então não faz tanta diferença, só se você realmente quiser otimizar muito o seu sistema, mas hoje em dia não faz tanta diferença não, beleza? Fica aí só como um fato curioso aí da nossa aula, tá bom? Então vamos lá testar para ver se isso aqui é verdade, né? Guardem aí na memória de vocês, ó. O byte é menos 128, então vamos testar aqui, ver se ele aguenta mesmo 128, beleza? Vou minimizar aqui. Então vamos lá, declarar um byte aqui pra gente ver. Byte, número, aguenta menos 128, beleza? Isso a gente viu, tranquilo. Deixa eu testar aqui um menos 129. Ele já não aguenta mais, ele disse que é outro, ó. Não foi possível converter byte para int, né? Que aquele sempre já arredonda para inteiro e enfim. Mas enfim, aqui, esse aqui é o menor que ele pode aguentar, né? O 128. Da mesma forma que o maior é 127. Se eu botar para 128 aqui, ele já não aguenta mais. Beleza? Então, é interessante que vocês testem na casa de vocês para saber se eu realmente estou falando a verdade, né? Se eu não fiz essa tabela aí, se eu não inventei, beleza? E assim sucessivamente. Eu vou testar aqui o short para vocês não terem dúvida nenhuma, beleza? Então, deixa eu botar aqui o short para vocês. Short número 2, que é igual a menos 32768. Tô pegando aqui da minha colinha, beleza? Aí se eu botar aqui para um 9, já não aguenta mais, beleza? Porque tudo isso tem a ver com o espaço de memória que cada tipo de dado aguenta, certo? Isso aqui é computação pura, pessoal. Vocês estão aí presenciando. Ô, coisa boa, hein? Então, botar aqui um 32.768 já não aguenta mais, beleza? Porque ele tem o tanto X que ele pode aguentar, beleza? Da mesma forma, isso acontece por float, que é o número de ponto flutuante. Então, número flutuante, que aí eu posso botar 0,5. Aí, nesse caso, você deve estar pensando assim, nossa, ficou vermelhinho, então já não vai mais acreditar em mim. Mas não tem nada a ver. É porque, por padrão em Java, assim como todos esses números assim, que não são quebrados, são vistos como inteiro, de primeira mão, pelo Java, a mesma forma acontece aqui com o número de ponto flutuante. Ele entende que é um double. Por padrão, ele entende que é um double. Então, ele diz assim, não foi possível converter um double para float, certo? Porque aqui ele entende que é um double. Só que se eu colocar um Fzinho, ele já vai entender que esse número quebrado é um float. Então, já para de reclamar e fica tudo bem. Esse Fzinho pode ser um F minúsculo ou um F maiúsculo, não tem diferença, beleza? Eu prefiro deixar minúsculo que fica mais bonitinho. Só que ele entende por padrão que é um double, que pode ser representado por um D também, D maiúsculo ou D minúsculo, beleza? Só que eu vou colocar aqui um F para parar de reclamar. Da mesma forma, posso colocar aqui um double, número flutuante 2, e aí eu boto 0,5. Aqui ele já não reclamaria, porque tipo, aqui já é um double e o valor dele, ele entende que é um double também. Então não vai reclamar. Então beleza, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou mostrar para vocês a questão do valor padrão. Lembra que eu falei para vocês que por padrão ele é 0? Então beleza, vou botar aqui um static, né, só para acessar ele de fora, acessar aqui dentro, beleza? Porque eles são estáticos, mas a gente vai ver isso em outra aula. Não se atenham a isso, só vejam que o valor quando não inicia é 0 mesmo. Então byte, teste, eu não vou colocar um valor para ele. Agora eu vou printar aqui para vocês verem. System out print teste. Vamos ver o que aparece? Aparece 0, como a gente viu. Assim para todos os números que são números mesmo, né? Tipo byte, int, posso mudar aqui e vir um int. Também é 0, um float. Por exemplo, vamos ver o que que dá. 0,0, viu? No caso aqui a gente usa ponto, não usa vírgula, tá? Double, o que que acontece? Vai ser 0,0 também, beleza? Então, esse é o valorzinho padrão que estava nessa tabela aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Agora eu vou testar aqui, por exemplo, o boolean, né? O boolean, ele diz que é false. Vou ver aqui se vai dar false mesmo. Por padrão é false, eu nem inicializei. Porque quando eu inicializo, por exemplo, ele muda de valor. Aqui virou true, beleza? Mas quando não bota nenhum valor, é aquele padrão. E o char, para finalizar, para a gente testar, ver se está funcionando tudo certinho, fica um valor vazio, que no caso é aquele Unicode que eu trouxe aqui para vocês, que é um /0, beleza? Porque assim como eu falei, o char também aguenta caracteres Unicode. E a gente vai entrar nisso agora, beleza? Então eu vou agora introduzir para vocês o boolean, que ele é um tipo muito importante. Então boolean condição. Normalmente como
ele é um verdadeiro ou falso, então normalmente a gente vai trabalhar com condições, beleza? Então essa aqui vai ser a condição 1 e a condição 2. Opa, condição 2, beleza? Vamos aqui para a condição 2, ela vai ser true. Então, por exemplo, assim, se eu olho para o céu e vejo se o céu está nublado, então diga assim, o céu nublado. Aí no caso aqui seria true, né? Que seria verdadeiro. Então sim, o céu tá nublado, beleza? Então é basicamente assim que ele funciona. Vamos supor que você fica de castigo, não pode sair de casa. Então, tipo, sair de casa. Aí, tipo, não pode sair de casa. Então aqui seria tipo false, beleza? Então é basicamente condições, né? O Boolean trabalha com condições. São valores booleanos que a gente sempre vai ficar transitando entre verdadeiro ou falso. Então, tipo assim, o Marcos ensina bem. Aí você fica naquela incógnita, né? Se ele ensina bem, é true. Se ensina mal, é false, beleza? Então, já comenta aí nos comentários, né? Se ensina bem é true ou é false, pessoal. É isso aí. Na verdade, não comenta não. Se for false, eu vou ficar muito chateado. Não tô brincando. Mas vamos lá. Agora char, né? Char, a gente vai ver que ele guarda caracteres. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem... Tipo, não usa na vida real, mas, tipo, só um exemplo, né? Eu não vou utilizar os exemplos mais clássicos, porque hoje em dia eles não fazem mais sentido. Mas eu vou utilizar, por exemplo, animal estimação. Se você tiver um cachorro de estimação, vamos utilizar um C, simbolizado por aspas simples. Lembre-se disso. String é com aspas duplas. Em Java faz toda a diferença. E caracteres são com aspas simples, beleza? Para saber que é um caractere. Porque se for com aspas simples, vai saber que não pode mais colocar nenhum tipo de coisa, assim, de texto, né? Então, ele só aguenta uma letrinha, que no caso é um caractere, e com aspas simples. String é com aspas duplas e caracteres é com aspas simples, beleza? Então, se você tiver um cachorro, simboliza com C. Se tiver um gatinho, simboliza com G. E assim sucessivamente. No caso, eu tenho alguns gatos, então eu vou simbolizar aí meus animais de estimação com um Gzinho, beleza? Tranquilamente, ele já printou aqui para nós. Mas se você quiser também colocar símbolos Unicode, você pode colocar essa barrinha aqui e colocar, por exemplo, um 0, né? Que era aquele valor padrão que a gente viu aqui, ó. Viu? Esse valorzinho padrão é uma barrazinha 0. Assim como eu falei para vocês. Então, se eu colocar, vai vir vazio, porque é o valor padrão, é vazio, beleza? Como a gente já tinha visto aqui em cima, certo? A gente pode colocar também números, tipo inteiros, e aí ele vai retornar pra gente, tipo, números da tabela ASCII, beleza? Por exemplo, o 12 na tabela ASCII não tá saindo aqui direito, mas eu vou colocar tipo um 55, vamos ver que aparece. Aí aparece um 7, 56, deixa eu ver aqui, 56, o que aparece? Tô curioso pra saber o que é o 56. Aparece o 8, né? Claro, o que vem depois do 7, né? Mas beleza. E é basicamente isso, pessoal, nossos tipos primitivos. Espero que vocês tenham entendido essa parte e tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar esclarecendo para vocês, beleza? Mas essa parte é realmente bem simples, tá? Vou só mostrar uma coisa aqui, pessoal, que eu esqueci de comentar para vocês, que float, por exemplo, número 1, 0,5f, e o double, número 2, igual a 0,5 normal. A diferença maior entre os dois é na precisão depois do pontinho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um float e boto essa quantidade de números e aqui no double essa outra quantidade de números, eu vou printar para vocês verem o que vai aparecer. Número 1 e aqui eu vou printar o número 2 pra gente ver separadinho, beleza? Então vamos dar uma olhadinha. Bom, para vocês verem, ele tem um momento certinho de parar. Então aqui eu coloquei muitas casas depois, só que lá na hora de printar ele não apareceu todas as casas. Então essas estruturas falam muito bem sobre essa parte da precisão no número quebrado, né? Que a gente sempre precisa, tipo em alguns cálculos bem importantes, que não pode se perder nenhuma informação. Então é basicamente nesse tipo de coisinha. Então o double aguenta mais e o float aguenta menos. É tanto que o float ele truncou, né? Metade da informação aí que eu tinha colocado. Mas o double acho que colocou tudo certinho. Beleza? Então é basicamente isso. Mas eles têm um limite, né? Claro que acho que o float é 7 casas e o double é 15 por aí. Beleza? Então, é só vocês fazerem um teste na casa de vocês e testarem certinho. Agora, pessoal, vamos para os dois assuntos importantes também que eu gostaria de trazer para vocês, que é de casting e wrapper. Vamos falar primeiro de casting. Eu vou mostrar aqui para vocês como que acontece esse tipo de conversão, beleza? Então, supondo que eu queira converter um inteiro, número, igual a uma quantidade certinha, eu vou converter esse número inteiro para long. Então, o número 2 recebe número. Aqui não vai ter problema nenhum.
E o nome disso é conversão implícita, né? Que a gente está de forma implícita convertendo o inteiro para long, beleza? Aqui não vai ter nenhum tipo de perda de informação, porque o int aguenta muito menos do que o long. Então o long ele vai suportar tranquilamente o número inteiro, né? Então vou printar aqui o número 2 e vai aparecer tranquilamente o 100 mil, né? Que eu coloquei aqui, né? Então, tranquilo, ele vai aguentar de boinha, de boinha. Esse daqui é a conversão implícita, beleza? Já a conversão explícita, pessoal, acontece de uma forma bem mais visível, né? É tanto que chama-se explícita. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma forma que acontece com muita frequência, né? Tipo assim, supondo que eu coloque esse número 500.234, beleza? E supondo que eu quero converter isso daqui para inteiro. Então, número convertido. Vamos lá. Eu vou colocar o número aqui e ele vai acusar um errinho. Então, aqui realmente a gente tem que reforçar que a gente quer realmente converter um tipo para o outro. Então, aqui eu tenho que dizer realmente, eu quero que seja inteiro, rapaz. Então, ele disse que é um inteiro, reforça aqui que realmente ele está convertendo esse número para inteiro. E a forma de dizer isso é colocando esse parêntese e o tipo que ele está reforçando, beleza? Então ele está dizendo, estou declarando o tipo inteiro, chamado número convertido, reforçando que o número que ele está recebendo vai ser convertido para inteiro mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer. Vou printar aqui o número e vou printar aqui também o número convertido. Vamos ver o que vai acontecer. Então beleza, pessoal, obviamente a gente saberia que a parte inteira desse número é o 500. Então a parte fracional, né, a parte quebrada dele, ela saiu simplesmente. Então ficou só a parte inteira, que era o que a gente realmente estava esperando. Então um ficou 500.234, que é o normal, double, e o inteiro ficou só 500, né, que foi a parte convertida. Beleza? Então isso aqui acontece com muita frequência no mundo Java. Inclusive a gente vai ver esse tipo de conversão aqui no Spigot, beleza? Então vocês não perdem por esperar, beleza? Então é basicamente isso. O wrapper nada mais é, eu vou passar só por cima, porque a gente não falou sobre classes ainda, mas tem a ver com classe, beleza? Que nada mais é do que os tipos primitivos convertidos para classe. Pra gente fazer, tipo, operações com ele, né? Tipo, colocar um pontinho e tudo mais. Então, alguém foi lá e pensou nisso. Então, por exemplo, se você quiser utilizar o tipo byte para o wrapper, então é só byte com B maiúsculo, bota aqui, número igual a 10. E aí funciona da mesma forma. Só que aí vai desbloquear, tipo, coisas novas, né? Tipo, número ponto. Porque aqui já vai ser uma classe, né? Um objeto. E aí já vai ter novos tipos de manipulação com esse valor, né? Já que ele é um wrapper. Que no caso ele é um invólucro para transformar, né? Um tipo primitivo numa classe, beleza? Para trabalhar de uma forma bem mais adaptada, né? Para a pessoa que fez isso fazia total sentido, beleza? E realmente faz sentido para algumas ocasiões, tá bom? Tem alguns que são particulares, né? Por exemplo, o int, a gente não bota tipo int com só o int maiúsculo. Ele é chamado de integer, né? Que a gente bota número e aí pode botar um valor inteiro, beleza? E aí a mesma coisa, só que ele só tem o nome integer, não vai ser int, beleza? Da mesma forma com o caractere, né? Que vai ser realmente caractere. Meu C tá bugado. Vai ser caractere, não vai ser só char com C maiúsculo. Então vai ser caractere. Vou botar aqui um caractere. E aí eu vou colocar aqui um A, por exemplo, beleza? Aí funciona tranquilamente, beleza? E é basicamente isso os nossos wrappers. E pessoal, o vídeo de hoje foi esse, mas calma que o vídeo ainda não acabou. Eu tenho uma lição de casa para vocês, que é aplicar esse conhecimento no mundo Spigot Bucket, beleza? Então se você disser assim, ah Marcos, é muita besteira isso aqui que a gente tá vendo agora. Não, cara, não é muita besteira, eu vou mostrar para vocês que dá para aplicar sim. Eu vou mostrar uma aplicação e aí vocês tentam se aventurar na API do Spigot Bucket e aplicar de forma mais criativa, beleza? Então vamos lá. Ainda com o código anteriorzinho que a gente tinha feito na aula passada, eu vou tirar essa parte aqui de movimentação e vou aplicar apenas nessa de entrada aqui, beleza? Então, só aqui dá pra gente colocar nosso conhecimento em prática. Então, se você fosse uma pessoa curiosa, fosse lá, vou tirar essa linha aqui e colocasse assim, jogador, ponto. A gente pode simplesmente utilizar um valor aqui, boolean, por exemplo, que a gente não costuma utilizar muito. Então, eu vou colocar tipo assim, normalmente se você quer pegar alguma coisa é get, que é para inglês, para português é pegar. Se você quiser setar é set. Então, eu vou setar, se ele pode voar, vou setar para true. Tá vendo que aqui tá dizendo boolean? Então, ele tá esperando um boolean. Então, eu vou colocar aqui que ele pode voar. Então, colocar true aqui dentro. Então, sim, ele vai poder voar. Aí eu mando uma mensagenzinha para ele de forma colorida, né? Então, vai ficar aqui a mensagem, você pode voar, que nem aquela musiquinha, né? I believe I can fly, né? Então, vai ficar basicamente desse jeitinho aqui.
Então vamos ver se está funcionando. Vou mostrar para vocês de forma bem rapidinha para a gente não se estender bastante. Então beleza pessoal, entrei aqui no servidor e não apareceu a mensagenzinha, então significa que aconteceu algum erro, beleza? Eu vou aqui no console e ele diz o seguinte erro, é importante a gente saber ler os erros também. Ó, não foi possível o jogador voar porque o get allow flight está falso, então a gente vai setar ele para true também, beleza? Então a gente vem aqui no nosso Eclipse e seta o jogador.set allow flight true também, beleza? Set allow flight true. E aí a gente resolve o nosso problema e agora vamos testar de verdade para ver se está funcionando, né? Vamos lá entrar agora e beleza pessoal, agora apareceu você pode voar. Para eu testar se realmente eu posso voar. Vixe, nem precisava eu apertar espaço 2 vezes, ele já tava voando logo diretão. Agora eu posso voar no meu servidor bem tranquilo. Aê pessoal, boa. Isso tudo só com um poder dos tipos primitivos, olha aí que legal. Então sejam criativos. Façam a sua lição, né, que eu passei aí para vocês praticarem. Tentem utilizar um pouco da API aí do Spigot Bucket para aplicar esse conhecimento aí dos tipos primitivos, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Quando vocês implementarem sua solução, pode mandar nos comentários aí que foi o que vocês falaram, o pessoal tomar como base também, ter uma ideiazinha, beleza? Então, vou ficando com o vídeo por aqui. Obrigado para quem assistiu até agora. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.